Fala, líder! Dando prosseguimento ao nosso resumo e insights, a gente traz hoje o segundo livro da nossa série e é um livro que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida, porque ele já fez a diferença em milhões e milhões de pessoas, inclusive na minha vida. Eu estou falando do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora, porque esse conteúdo é só um das dezenas de outros que a gente publica aqui para ajudar na construção da sua carreira e da sua vida. Então não perde os próximos episódios, não deixa de assistir os outros vídeos, porque tudo que a gente faz aqui é com muita vontade de efetivamente ajudar os nossos inscritos aqui, as pessoas que estão vendo esse conteúdo. É um propósito que a gente tem de gratuitamente aqui compartilhar o nosso conhecimento. E lembrando também que todos esses resumos de livros, dezenas de resumos, assim como outras dezenas de aulas estratégicas, estão à disposição dos alunos do MBA Construindo um Líder, a pós-graduação de Liderança, Gestão e Motivação de Equipes lá do IBCAV, o Instituto Brasileiro de Estratégias para a Carreira e Vida. Então, se você quer ter aula diretamente comigo e se tornar um especialista em liderança e ter acesso a todos esses resumos e todos os conteúdos que te farão se construir como um líder da sua vida e de pessoas, vem para a pós-graduação do IBCAV, o MBA Construindo um Líder. Então, vamos agora aos resumos e insights do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Só para te contextualizar, esse livro ele foi originalmente publicado em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, na qual Viktor Frankl, que era um judeu austríaco, foi aprisionado num campo de concentração por anos, mas saiu sobrevivente. Felizmente, algumas pessoas sobreviveram ao campo de concentração, essa lástima da história da humanidade. Mas, diferentemente dos demais sobreviventes, o Viktor Frankl ele era um psiquiatra, ele era um médico psiquiatra, então ele pôde lançar uma visão muito sensível e muito bem formulada sobre a natureza humana em condições totalmente adversas e severas do campo de concentração. E nos brindou com essa obra, que é uma das diversas obras dele, que escreveu uma extensa coleção de livros fundando a logoterapia, a terapia do sentido. Mas essa obra é uma obra muito verdadeira, que ela viralizou mais do que as outras. O Em Busca de Sentido é um relato da sua vivência nos campos de concentração. E já no prefácio do livro, o próprio autor faz uma provocação muito importante, que é: não procurem o sucesso. Quanto mais você procurá-lo, mais ele correrá de você. Porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser encontrado. Ele não é nada senão um efeito colateral de uma completa doação de si a outro ser. Na verdade, o sucesso e a felicidade são consequências da transcendência de você para outra pessoa, consequência do amor. E aí sim, quando você se doar verdadeiramente a outras pessoas, o sucesso será a consequência dessa doação. E ao começar o seu relato sobre as vivências no campo de concentração, o autor diz que viu na prática o que Dostoiévski dizia, que o ser humano é aquele a que tudo se adapta. Isso é de uma profundidade muito grande. O ser humano é aquele a que tudo se adapta. Agora, você líder, você que trabalha com gestão de pessoas, tem que saber o seguinte: é possível sim a gente colocar qualquer pessoa para fazer qualquer função. E o ser humano é aquele a que tudo se adapta. Porém, tudo tem um preço. E o próprio autor fala sobre esse preço. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um desafio na sua vida, força, você é um ser humano, você é capaz de se adaptar a qualquer circunstância. Mas não se coloque, não permaneça muito tempo nessas condições, caso você tenha a possibilidade de sair dela, porque isso vai te cobrar um preço. E você, líder, também compreenda que
circunstâncias extremas para seus liderados precisam ser transitórias. E mesmo que vivendo situações extremas, ele via que muitas pessoas, ao serem transportadas para morrerem nas câmeras de gás, nos campos de concentração ali, elas mantinham-se uma fé, iam na fila ali, orando e de cabeça erguida. E ele então diz que pode-se privar uma pessoa de tudo na vida, menos da última da liberdade, que é escolher a atitude diante de uma adversidade. A gente pode tirar tudo de todo mundo, menos da liberdade de escolher qual será a sua atitude diante dessa circunstância. E é aí que ele começa a compreender, e no livro disseminar para a gente, que tudo tem sentido. A vida tem sentido em qualquer circunstância. E o sofrimento, por fazer parte da vida, também tem um sentido. E o que é esse sentido da vida? O que é o sentido do sofrimento, se for o caso? Nunca é algo abstrato, algo genérico, e sim sempre uma coisa concreta e pessoal, que é a atitude que você decide ter diante desse desafio. A pergunta, segundo Viktor Frankl, não é o que eu ainda posso esperar da vida? O que eu posso esperar que aconteça na minha vida? Não, a pergunta nunca é essa. A pergunta sempre é o que a vida espera de mim? Ou seja, qual é o posicionamento que eu vou ter, a atitude diante disso que eu estou passando? E você pode criar então um sentido para a sua vida, um sentido para o seu sofrimento, na medida em que você escolhe a atitude que você vai ter diante dessa adversidade. E ele percebia que, ainda que em extrema adversidade, o que segurava as pessoas em se manter firme era sempre um pedaço de futuro, algo que a pessoa ainda queria construir, viver ou até mesmo deixar como legado. Você imagina só o sofrimento de você ser ali humilhado, espancado, passar fome e até mesmo ser conduzido às últimas consequências da vida, né? E ainda assim você manter uma postura. Por quê? Porque de alguma forma você quer inspirar alguém, você quer ter algo depois. Então esse pedaço de futuro sempre é o que sustenta a pessoa. O truque dele para se manter firme era visualizar o futuro. Então ele fala, tenha esse truque, a visualização do futuro. Ele lá no campo de concentração, ele se imaginava dando uma palestra para um auditório lotado e falando para esse público tudo que ele aprendeu e viveu no campo de concentração e como as pessoas poderiam, por meio desse conhecimento dele, também superar as suas adversidades. E essa visualização fazia com que ele se mantesse firme e traçasse estratégias ali para se mostrar uma pessoa saudável e não ser levado para a câmara de gás e continuasse sobrevivendo dia após dia. E ele falou que essa firmeza interior que a pessoa deveria manter, ela estava estritamente ligada à imunidade da pessoa. As pessoas que desistiam interiormente, que jogavam os pontos, elas costumavam a adoecer e morrer. Então ele falou que as pessoas que mais morriam eram os otimistas, que falavam assim, nossa, está chegando o Natal, no Natal vão libertar a gente. Passava o Natal, não libertava. Não, mas agora no Ano Novo vão libertar. Aí não libertava. O que o otimista fazia? Se frustrava. No momento em que ele se frustrava, ele entregava os pontos. Eu nunca vou sair daqui. Aí a imunidade dele baixava, vinha um surto de doenças e matava dezenas, centenas de pessoas que estavam imunologicamente debilitadas devido à entrega interna dos pontos. Por isso, criar em si um sentido concreto para a vida, para o sofrimento, para as circunstâncias, respondendo à pergunta: o que a vida espera de mim nesse momento, visualizando o futuro, esse pedaço de futuro que é aquele pedaço no qual você vence e usufrui, é uma estratégia
importantíssima para te manter firme, de cabeça em pé e passando forte pelas adversidades. Lembrando que o sentido, para Franklin, sempre é pessoal e concreto, até porque as circunstâncias da vida são diferentes para cada pessoa. Então, como teríamos um sentido genérico e abstrato para todas as pessoas? Não, o sentido da sua vida é seu, é pessoal e é concreto. O que a vida espera de você? Qual a atitude que é esperada de você hoje? E lembra que para Dostoiévski, o ser humano é aquele a que tudo se adapta? Franklin também responde essa pergunta. O que é o ser humano? E ele fala, o ser humano é aquele ser que sempre decide o que ele é. É o homem que inventou a câmara de gás, mas é o homem que também entrou na câmara de gás com uma oração nos lábios. O que é o ser humano? É aquele que sempre decide o que ele é. Quem é você? Você já decidiu quem você é? O que você tem sido por meio das suas decisões? Que sentido você tem trazido para a sua vida de forma concreta? O que você acha que a vida espera de você? O que você acha que a vida quer que você tome de atitude? Que tal começar agora a criar um sentido para essa sua vida, um sentido para o seu sofrimento, para a adversidade que você está passando? Na atitude que você pode decidir tomar diante disso. E lembre-se que o ser humano, por natureza, é um ser transcendente. E a sua felicidade, o seu sucesso, a sua realização, ela só será plena quando você transcender para demais seres humanos. Então, toda essa atitude, toda essa busca que você está tentando aí passar, decidir, atitude de ter, foca no amor, na doação, que a felicidade, seu crescimento, o seu sucesso se voltará para você como efeito colateral da doação. Não vou me alongar muito mais, eu espero que essas breves palavras já tenham te instigado a conhecer mais a obra do Viktor Frankl. Lembrando que se você já é um aluno do MBA Construindo um Líder, você tem acesso ao resumo completo lá na área de membros. É só entrar e baixar e refletir novamente por estas e por outras reflexões que estão lá dentro. Forte abraço, até mais. E se inscreve no canal Construindo um Líder, hein? Esse é só um vídeo das dezenas que a gente tem aqui e que ainda teremos.